Eu tenho uma palavra essa noite, eu creio que uma palavra profética para a igreja na nossa nação, a igreja nas nações. O Senhor tem colocado muito forte no meu coração a necessidade de nós trocarmos as nossas lentes nessa temporada em que estamos vivendo. Eu sei que existem diversas palavras proféticas sobre a sua vida, diversas promessas que o Senhor já liberou para você, para sua casa, para sua família. Talvez você pode estar pensando, pastor Dudu, eu não tenho tantas profecias assim. Eu quero te falar um negócio, tem um livro chamado Bíblia que está cheio de promessas para você. E eu creio que essa noite, enquanto eu estou ministrando, o Senhor vai lembrar você de algumas palavras, de algumas promessas, talvez te lembrar a visitar algumas profecias que você já recebeu ao longo da sua jornada, mas além disso, o Senhor vai te dar uma resiliência santa, para que você continue lutando e acreditando nos projetos que Deus colocou na sua vida. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que você precisa lutar pelo seu casamento. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que o Senhor vai te dar uma vontade, uma energia, um renovo, para que você lute por uma empresa, por uma profissão, por um sonho que Deus colocou para você. E o título da minha mensagem hoje é: prepare-se para lutar. Prepare-se para lutar. A verdade é que nós, como cristãos, nós temos muita facilidade de esperar milagres. E eu não tenho nada contra milagres, eu amo milagres, eu amo ver um milagre acontecendo. Eu já tive experiência de ver milagres incríveis de cura acontecendo. Eu lembro quando eu estava servindo como missionário na África, em Moçambique, quando uma menina de 15 anos chamada Júlia, ela teve instantaneamente o seu ouvido curado e a sua visão também restaurada, e ela estava ouvindo e vendo como não via e ouvia há 5 anos. Isso é lindo. Eu já vi também histórias e experimentei milagres financeiros, romperes familiares, e isso é tudo muito incrível. Mas o que eu quero falar para você é que muitas vezes nós estamos apenas sentados, apáticos, esperando um milagre acontecer, sem fazer a nossa parte. Como assim, pastor Dudu, fazer a minha parte? Deus não é soberano? É claro que Ele é soberano. E Ele pode fazer do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, da maneira que Ele deseja, mas muitas vezes Ele vai te convidar, Ele vai me convidar a entrar em parceria. E a gente vê esse princípio claro, por exemplo, em João capítulo 2, quando Jesus ele é convidado a um casamento em Caná da Galileia, e a palavra diz que acabou o vinho. O vinho que representa o Espírito Santo, o vinho que representa também o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, o vinho que representa a alegria, e agora o nosso mestre Jesus, ele está em um casamento onde não existe mais vinho. E encorajado por Maria, ele desafia os servos: encham as 6 talhas de pedra de água. E aqueles servos, eles agem em obediência, eles enchem aquelas talhas de pedra, que é como se fossem potes muito grandes, e Jesus então transforma água em vinho. Agora uma pergunta para você: o que é mais difícil para Jesus, transformar água em vinho ou ar em vinho? Para pensar. O que é mais difícil para Jesus? Transformar água em vinho ou ar em vinho? A verdade é que para Jesus nenhum dos dois é difícil. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele não precisa de água para que vinho apareça. Mas quando Jesus, Ele traz uma direção aos servos, Ele está comunicando um princípio para os discípulos, Ele está comunicando um princípio para mim e para você, e esse princípio é: faça a tua parte. Faça o natural e eu vou fazer o sobrenatural na sua vida. E a gente vê que isso acompanha diversas histórias na palavra, como por exemplo quando Josué dá 7 voltas em torno de uma muralha, algo natural. Gritar, algo natural. Agora, o Senhor destruiu aquelas muralhas e entregou a cidade a Josué, algo sobrenatural.
Como por exemplo em 2 Reis capítulo 4, quando o profeta Eliseu direciona uma viúva a derramar um pouco de azeite em vasilhas, algo natural. E de repente algo sobrenatural começa a acontecer, aquele azeite começa a multiplicar. A gente vê, por exemplo, quando Jesus convida Pedro a sair do barco e andar sobre as águas. Saia do barco, algo natural. Ande sobre as águas, sobrenatural. A gente vê em Marcos capítulo 16, imponham as mãos sobre os enfermos, algo natural, e eles serão curados, sobrenatural. E nessa equação do milagre, a parte boa, meu irmão, é que o natural sempre vai ficar com você, comigo, e o sobrenatural sempre vai ficar com Deus. Deus está convidando eu e você para uma vida de promessas, uma vida onde você não vai apenas colecionar profecias. Eu conheço cristãos que há 10, 15 anos estão colecionando profecias. E eu estou num ponto da minha vida que eu estou dizendo, Deus, eu não quero desprezar profecias, como Paulo fala aos Tessalonicenses, mas eu quero viver as profecias que já foram liberadas sobre a minha vida. Agora, muitas vezes nós não estamos vivendo palavras, porque não estamos entrando em parceria com o Senhor. Nós não estamos fazendo a nossa parte. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Enquanto eu estou ministrando hoje, eu oro para que o Espírito Santo comece a revelar para você coisas práticas que você precisa fazer. Talvez de repente acordar 1 hora mais cedo para ter uma vida de devocional, para ler a Bíblia, para orar. Talvez começar a ler um livro ou escrever um livro. Talvez começar o business plan da sua empresa. A parte natural que vai anteceder um sobrenatural poderoso na sua vida. Vamos lá, Jeremias 29, 11, é uma passagem bem conhecida. A palavra de Deus diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Fala comigo, prosperar. E não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança, fala comigo, esperança, e um futuro. Então aqui o Senhor, Ele garante a Jeremias, eu tenho planos bons para vocês, planos de fazê-los prosperar, planos de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. A verdade é que grande parte de nós conhecemos esse versículo. Nós temos uma velocidade muito grande de abraçar promessas, abraçar profecias, e isso é muito bom. Agora, o que eu estou propondo a você essa noite, é que toda profecia, toda promessa, ela estará condicionada a um processo. Todos nós conhecemos talvez Jeremias 29, 11, mas agora eu quero ler com você Jeremias 29, 10 e te mostrar uma ótica um pouco diferente. Vem comigo para Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Perceba aquilo que o Senhor estava falando com Jeremias. Jeremias, eu tenho um processo de 70 anos com o meu povo. E depois que se passarem 70 anos, eu os trarei de volta a esse lugar. Qual lugar? A terra de Israel, Canaã, a terra prometida. E eu sei os planos que tenho a respeito de vocês. O que eu quero falar para você essa noite é que nós temos muita facilidade em abraçar o versículo 12, as promessas, mas a gente não está tão disposto a abraçar o versículo 10, o processo. O processo que muitas vezes vai se parecer com uma academia, que você vai, você treina, você levanta peso e aparentemente você não consegue ver resultado nenhum.
Meu irmão, não espere resultado em um dia, não espere resultado em uma semana, abrace o processo, deixa Deus trabalhar no teu interior, deixa Deus trabalhar no seu caráter, deixa Deus curar a sua alma, deixa Deus te levar para um processo de cura interior, para que quando Ele te promova, você esteja numa posição saudável. Então nós entendemos aqui que existia um processo. Eu não estou profetizando para você essa noite 70 anos de processo, está amarrado. Mas o que eu estou profetizando, entregando, é que para a gente viver o versículo 11, precisamos entender o poder do versículo 10. Muitas vezes eu falo principalmente pelos jovens. Eu ainda sou jovem, essa semana, em 7 dias, eu estarei comemorando 30 anos, então eu estou falando aqui para minha esposa, por exemplo, eu estou só aquecendo. Agora que a parada vai começar. Mas nós temos uma urgência de ver resultados, ver frutos, quando não estamos dispostos a ver raízes. O que eu estou falando para você, aplauda raízes e não simplesmente os seus frutos. Olha o que a palavra diz em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 36, a palavra diz o seguinte: vocês precisam perseverar. Aí na sua casa, chacoalha aí a pessoa que está assistindo do seu lado e fala assim: você precisa perseverar. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Olha que coisa poderosa que a gente vê nesse versículo. O autor de Hebreus está dizendo: você precisa perseverar, para que depois de ter feito a vontade de Deus, receba o que foi prometido. Então a equação que eu quero trazer para você essa noite é a seguinte: perseverança mais obediência é igual a promessa. Se você estiver escrevendo, escreva isso: perseverança mais obediência é igual a promessa. E talvez você não esteja vendo o resultado. Eu estou aqui para falar para você: não desista. Eu não sei para quem que é essa mensagem hoje. Não desista de uma restauração no seu casamento. Não desista de ver o seu filho voltando para Jesus. Não desista de receber aquela cura. Talvez você pode estar até com um familiar internado num hospital por causa de um vírus. Não desista de ver o milagre chegando. Não desista, você precisa perseverar. O que eu estou falando essa noite é que Deus está colocando no meu coração, no seu coração, uma resiliência santa, um desejo santo de realmente viver aquilo que foi liberado do Senhor sobre as nossas vidas. Você precisa de coragem, você precisa de bom ânimo. É por isso que quando Moisés morreu, o Senhor encontra Josué e fala por 3 vezes, no mesmo capítulo: seja forte e corajoso. Eu estou aqui para falar para você: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Deixa o Senhor te lavar com a palavra, deixa o Senhor te tratar, abraça esse processo. Olha o que a palavra diz em Salmo capítulo 144, versículo 1. O salmista Davi diz o seguinte: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Aleluia. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Tem muitas batalhas, muita oposição que você pode estar enfrentando hoje. Eu quero que você troque a lente e você comece a enxergar isso como treinamento. O Senhor está te treinando, o Senhor está te capacitando, o Senhor está te preparando. Qual que foi, por exemplo, um treinamento para Davi? Foi lutar contra ursos, enquanto ele protegia as ovelhas de seu pai Jessé. Lutou contra urso e contra leão, e quando de repente Golias estava assolando uma nação, ele se posiciona dizendo:
Quem é esse incircunciso? Por quê? Porque ele foi treinado. Ele foi treinado pelo processo. O que eu estou falando essa noite é: chame as batalhas que você está passando de treinamento. Troque a lente. Pode ser uma batalha financeira, pode ser uma batalha familiar, independente da batalha, chame-as de treinamento. O Senhor está treinando a sua mão para a guerra, Ele está treinando os seus dedos para a batalha. Meu irmão, se alguém falou para você que no momento que você fosse aceitar Jesus, as coisas seriam fáceis, me desculpa, mas mentiram para você, te enganaram. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca nos prometeu facilidade, mas Ele prometeu que estaria conosco. Vem comigo para João capítulo 16, eu quero destrinchar com você um texto muito lindo. Vem para o versículo 20, onde Jesus está conversando com os discípulos a respeito de algo que aconteceria com cada um deles. João capítulo 16, versículo 20, a palavra diz o seguinte: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Essa aqui é uma palavra profética que ninguém quer receber, né? Eu digo certamente que vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Do que Jesus está falando? Ele está falando da sua morte. É como se ele estivesse dizendo aos discípulos: eu irei para a cruz, vocês irão chorar, vocês irão se lamentar, o mundo vai se alegrar, vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Eu vejo essa noite o Senhor transformando tristeza em alegria. Talvez você começou esse culto com seu coração pesado, o Senhor vai começar a transformar isso em alegria, em nome de Jesus. Deus está fazendo já coisas profundas ao longo dessa transmissão. Aí a palavra diz no versículo 21, a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Repita comigo: chegou a minha hora. Existem sonhos e processos e projetos que Deus colocou dentro de você, e aqui Jesus está dizendo: a mulher que está dando à luz, ela sente dores, porque chegou a sua hora. Quando algo está prestes a romper, existem dores da resistência, dores de algo que vai ser gerado. Eu lembro do momento, por exemplo, 2 anos e 5 meses atrás, quando de repente a minha esposa vira para mim e fala assim: agora eu acho que vai nascer, agora o Joshua vai nascer. Eu lembro que eu fiquei pálido, branco, a gente entrou no carro, tá tudo bem, e olha o que o texto continua dizendo: mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Existe então um momento de dor, existe então um momento de preocupação, existe então um momento de resistência, e aí Jesus está dizendo: mas depois ela esquece da angústia, por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Eu estou falando para você, talvez você esteja passando por angústia. Deus está falando: permaneça, não desista, continua acreditando, porque eu irei transformar essa tristeza em alegria. E quando você estiver experimentando essa alegria, você nem vai se lembrar da dor daquele processo. E você vai cantar aquela música: quem me viu passar pela prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Brincadeira, você não vai cantar isso.
Mas você vai se alegrar, por quê? Porque Deus é poderoso para transformar a tristeza em alegria. Deus é poderoso para transformar a dor em cura. Deus é poderoso para transformar a escassez em abundância. Deus é poderoso para transformar a ansiedade em paz. Deus é poderoso para transformar medo em coragem. Deus é poderoso para transformar ódio em amor. Abrace o processo, deixa Deus te tratar, deixa Deus mudar o meu caráter, o seu caráter. Abrace esse processo, meu irmão. No momento do parto, o que Jesus está dizendo é: existe dor. Existe dor quando você está naquela academia, não eu, porque você pode ver que eu não treino tanto assim, mas quando você está levantando aquele peso, você fala: não aguento mais. Talvez você está indo para um trabalho amanhã e você fala assim: eu não aguento mais esse mesmo trabalho. Meu irmão, continua. Se Deus abriu essa porta para você, continua. A nossa geração precisa de uma ira santa. Chega de mimimi. Chega de, eu estou desistindo. Tira o eu desisto do seu vocabulário. Muda um pouco as suas palavras. Eu não consigo, nada dá certo, sempre foi assim, a minha família é assado. Chega! O que Deus está falando é: eu estou gerando algo poderoso em você. Entenda que você está num processo, abrace o processo. Pode estar doendo, mas daqui a pouco essa dor se transformará em alegria. Daqui a pouco essa dor será transformada em alegria. Versículo 22. Assim acontecerá com vocês. Agora é hora de tristeza, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e a alegria que eu te der, essa não poderá ser tirada. Jesus está dizendo: eu verei vocês novamente, e a alegria que eu te der, essa não será tirada. Aonde você está na sua casa, levanta suas mãos bem alto e repita isso com fé junto comigo: Senhor Deus, essa noite eu abro o meu coração para receber uma alegria sobrenatural, além dos meus recursos, além dos meus problemas, além do que eu estou passando, além das circunstâncias. Essa alegria não pode ser tirada. Espírito Santo, me enche, em nome de Jesus. Uau! Jesus está garantindo: vocês vão passar por um momento de tristeza, mas a alegria que eu te der, essa não será tirada. Essa alegria, meu irmão, ela é incondicional. Ela é independente daquilo que você está passando. Você pode estar passando por uma grande tempestade, Deus vai te dar a habilidade de descansar naquele barco. Como Jesus. Eu acho incrível que em um dos evangelhos a palavra de Deus diz que Jesus, ele tinha na verdade um travesseiro naquele barco. Ele se preparou, e enquanto estava todo mundo muito aflito, ele estava descansando. A palavra de Deus diz em Salmo capítulo 16, que à direita de Deus há alegria perpétua. Que nós possamos estar posicionados à destra do Pai, constantemente em oração, constantemente em perseverança, constantemente lendo as Escrituras, deixando essa verdade absoluta lavar o nosso coração, transformar a nossa mente, para que a gente possa entender de uma vez por todas que Ele está conosco no processo. Tem muita gente que está esperando a linha de chegada para poder comemorar. Meu irmão, você está fazendo isso errado. Você não precisa ver aquela promessa acontecendo para ser feliz. Você é feliz porque Jesus está com você. Sabe, a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 54, canta, ó estéril, canta aquela que nunca teve filhos, porque mais são os filhos da desolada do que da casada, assim diz o Senhor. Expande as suas tendas, alarga o lugar da sua habitação. O que o Senhor está falando por meio do profeta Isaías? Não espere a situação da estéril ser transformada, ela precisa cantar e agradecer antes de ver o milagre. Antes de você ver a sua família sendo transformada, agradeça. Antes de você ver essa provisão chegando, agradeça.
Antes de você ver o seu pai encontrando Jesus, agradeça. Essa é uma ferramenta poderosa para o milagre. A gratidão, porque a vitória já é nossa. Lute como um vencedor. Você tem que ter raiva de pensar como um perdedor, de ficar pensando em fracasso. Você é mais do que vencedor, é o que a palavra fala em Romanos 8. Nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo. Meu irmão, o que eu estou falando para você essa noite é: você nasceu para vencer. Eu não estou falando que vai ser fácil, mas eu estou falando que Deus é com você, o Senhor é com você. Olha que versículo poderoso. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Deuteronômio 31, 7 e 8. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com esse povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria. Eu quero declarar sobre você: seja forte e corajoso, o Senhor irá com você, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, e Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Eu quero ler isso novamente. O próprio Senhor irá à sua frente, Ele estará com você, Ele nunca o deixará, Ele nunca te abandonará. Não tenha medo e não desanime. Deus vai começar, eu creio que ainda essa semana, trazer novos projetos, criatividade, ideias disruptivas, e o Senhor está falando: não tenha medo, eu vou à sua frente. Deus, mas é um momento delicado quanto à parte econômica da nação. Não tenha medo, eu estou com você, eu vou à sua frente. O Senhor está encorajando a nossa igreja essa noite. Eu quero profetizar também, a gente falou aqui um pouco da importância do processo. Eu quero profetizar também um momento de grande aceleração sobre a sua vida. Abra comigo em Atos capítulo 8, versículo 1. É um momento de grande aceleração. Eu sei que é um momento de distanciamento social, mas eu creio que nesse momento existe uma aceleração sobrenatural que está chegando sobre a sua vida e sobre a minha vida. No movimento Dunamis, eu tenho a alegria de liderar uma escola chamada Greenhouse. Eu quero trazer um testemunho para encorajar a sua fé. Nós havíamos planejado 2 escolas para esse mês de julho. Uma aqui no Brasil, na fazenda Dunamis, Dunamis Farm, e outra na Holanda. E por conta de toda questão de distanciamento social, nós não poderíamos fazer essas escolas realmente acontecerem nesse mês. E o Senhor nos deu uma ideia. Vocês têm 2 meses para planejar uma escola online. E a gente começou a planejar essa escola. Gravar vídeos, convidar preletores, trabalhar na plataforma, convidar pastores internacionais. E eu quero testemunhar algo poderoso que o Senhor fez. Amanhã nós estamos começando uma escola com 1.100 jovens de 50 nações. Coisas que jamais nós teríamos conseguido se a nossa escola fosse presencial. Nós não conseguiríamos ter feito isso com o nosso planejamento antigo. Aquilo que nós achamos que era bom, aquilo que nós achamos que seria eficaz, o Senhor literalmente rasgou o nosso planejamento e disse: eu tenho um planejamento melhor para vocês. Amanhã nós estamos começando um treinamento com jovens do Cazaquistão, jovens do Egito, jovens da Coreia, jovens da Índia, jovens da Ásia, da África, 5 continentes. E o Senhor começou a falar ao meu coração: eu estou acelerando aquilo que eu havia liberado sobre o Dunamis. Eu estou falando para você que mesmo nesse momento existe uma aceleração sobrenatural sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre o seu ministério. Não desanime. Olha o que acontece em Atos capítulo 8, versículo 1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão, e naquela ocasião desencadeou grande perseguição. Diga comigo: grande perseguição. Grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Fala comigo: eles foram dispersos.
Pelas regiões da Judéia e de Samaria, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa e arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então a gente vê algumas coisas aqui. Estevão havia sido apedrejado no capítulo anterior. Existe uma grande oposição contra a igreja. Saulo está devastando a igreja de casa em casa. Então, humanamente pensando, é um momento horrível para o avanço do reino de Deus. Agora, olha o que a palavra diz no versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos. Deus está libertando um jovem agora mesmo, que você tem sofrido com síndromes, com ataques emocionais, você se sente preso. Você tem 22 anos, Deus está te libertando agora em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito maligno da sua vida, seja livre, seja curado e liberto agora em nome de Jesus. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim houve grande alegria naquela cidade. Meu irmão, Deus é soberano. Entenda algo, o inimigo achou que iria destruir a igreja. Agora a palavra fala, lá no versículo 4, que os que foram dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Entenda algo, que às vezes a oposição que você está sofrendo hoje, se você permanecer, se você continuar na presença de Jesus, se você continuar confiando, essa oposição não vai te destruir, ela vai te empurrar para a promessa. Jesus havia dito aos discípulos: receberão poder, Atos 1:8, receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vós e serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Perceba algo, Jerusalém, Judeia e Samaria. Quando que a igreja foi para Samaria? Atos 8. O que aparentemente era um momento de destruição, o Senhor transformou em um momento de cumprimento de palavras proféticas. Aquilo que Jesus havia delegado à igreja, vocês vão para Samaria, aconteceu num momento de tribulação. A dificuldade que você está enfrentando vai te empurrar para aquilo que Deus profetizou sobre a sua vida. Deus quer te usar na tribulação. Samaria foi encontrada, a palavra diz que pessoas foram curadas, cativos foram libertos e houve grande alegria naquela cidade. Por onde você passar, meu irmão, vai haver grande alegria. Se prepare para começar a ser usado por Deus de maneira sobrenatural, para curar o enfermo, para libertar o cativo. Deus vai te dar sabedoria onde você trabalha. Senhor Deus, toca de maneira sobrenatural os meus irmãos agora em nome de Jesus. Eu vejo o fogo de Deus vindo sobre algumas pessoas. Você mesmo, enquanto eu estou ensinando, você vai começar a orar em outras línguas. Seja tocado pelo fogo do Senhor. Se prepare para uma temporada de promessas. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aparentemente pode estar dando errado, mas isso está cooperando para a obra de Deus na sua vida. Agora abra comigo em Gênesis capítulo 26. Nós falamos então que é uma temporada de perseverar e abraçar o processo. Falamos então que essa é uma temporada de aceleração. Essa oposição está te empurrando para a sua promessa. E eu quero declarar sobre a sua vida uma temporada de multiplicação. Diga comigo, multiplicação. Gênesis 26:1. E houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão.
Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. E o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes eu darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Versículo 6. Assim Isaque ficou em Gerar. Entenda algo. Está acontecendo uma grande fome. A palavra diz: houve fome naquela terra. Muitas vezes a fome, ela é desencadeada pela ausência de chuva. Então o Senhor, ele encontra Isaque e diz: permaneça nessa terra mais um pouco. Repita comigo: permaneça nessa terra mais um pouco. Então, em um ambiente de fome, em um ambiente de dificuldade, o Senhor diz: Isaque, permaneça nessa terra, não vá ao Egito. Por que Isaque iria ao Egito? Egito era uma potência econômica na época. Pessoas poderiam estar indo ao Egito para receber provisão, para receber um milagre, para receber um alimento, para cuidar de sua família. O Senhor está falando: hey, você não é todo mundo. Lembra que a tua mãe falava isso para você? Ah, mãe, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. E Deus está falando para a gente: quem falou para você fazer igual? Obedeça o meu direcionamento. Qual que é o direcionamento que Deus está trazendo para a sua vida? Ah, mas não faz sentido, pastor. Não interessa se não faz sentido. Se tudo faz muito sentido na sua vida espiritual, tem alguma coisa errada, porque você não vive por sentimento, você vive pela fé. A certeza das coisas que não se veem. Então o Senhor encontra Isaque e diz: Isaque, você não vai para o Egito como todo mundo. A palavra diz em Isaías capítulo 31, versículo 1: ai daqueles que descem ao Egito e confiam em carros e cavalos e os seus cavalheiros, mas não esperam no Senhor. O que Deus está falando para a gente é: a tua provisão não é o teu chefe, a tua provisão não é o seu conhecimento. Eu sou a sua provisão, eu sou a sua promessa, eu sou o seu escudo, eu sou a sua rocha. E Deus está falando para Isaque: no momento de fome, Isaque, permaneça. Eu não sei para quem que é isso essa noite, mas permaneça. Talvez você está passando por uma barra na tua empresa, permaneça. Permaneça. E a palavra fala que Isaque ficou em Gerar, ou seja, ele obedeceu. É impossível ver uma multiplicação sem obediência. Tem muita gente que quer a bênção de Deus, mas não está disposto a obedecer. Quando a palavra diz em João capítulo 17, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama, o meu Pai o amará, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A verdade é que a maior prova do teu amor a Deus não é o volume que você canta, não é o que você posta no Instagram, não é o tanto que você pode até falar de Jesus, é a sua obediência, é o seu coração rendido, é você estar levando a cruz, eu estar levando a cruz, e o Senhor está falando para Isaque: obedeça, fique na terra. E a palavra diz: assim Isaque ficou em Gerar. Ele foi contra todos os direcionamentos, agiu em obediência. E olha o que acontece no versículo 12, Gênesis 26, versículo 12. Isaque formou lavoura, ou semeou, ou trabalhou na terra. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano, diga comigo, no mesmo ano, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Aleluia. Isaque trabalhou na terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou.
O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Para pensar. Enquanto todo mundo poderia ter ido ao Egito, Isaac ficou em Gerar. E naquele ano ele não ficou sentado esperando. Ele trabalhou na terra. Trabalhe. Você precisa lutar. Jovem, talvez tem jovens me assistindo aqui, que tão espiritual quanto ficar orando e lendo a Bíblia, é você estar enviando o currículo. Ah, mas esse trabalho não é o trabalho dos meus sonhos. Meu irmão, faz alguma coisa, faz acontecer. Isaac trabalhou naquela terra. Deixa eu falar algo para você. O Senhor traz a chuva, mas o responsável por plantar é você. Tem gente que está orando por uma grande colheita, mas quando Deus traz a chuva, você não fez a sua parte. Entenda algo, olha o que a palavra fala em Deuteronômio 11:14. Então no devido tempo, fala comigo, devido tempo. Então no devido tempo eu enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que você recolha o seu cereal e tenha vinho novo e azeite. Eu profetizo cereal, vinho novo e azeite sobre a sua vida. Trigo, o pão, eu profetizo, eu declaro o vinho, a presença do Espírito Santo, eu declaro azeite, a unção do Senhor sobre você. Ele dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão que comer e ficarão satisfeitos. No devido tempo, enviarei chuva. O Senhor vai fazer a parte dele. Eu enviarei chuva. A minha pergunta é: você está trabalhando na sua terra? Você está fazendo a sua parte? Você está trabalhando na terra, você está arando a terra, você está plantando a semente. Faça a sua parte. E naquele ano, Isaac colheu a 100 por 1. Isaac experimentou uma grande multiplicação no momento de fome. Eu quero declarar que ainda esse ano o Senhor vai trazer uma grande multiplicação sobre a sua casa. Ainda esse ano vai haver uma grande multiplicação sobre a sua família. A palavra fala que o homem enriqueceu. Eu declaro prosperidade, não como um fim, mas um meio para que você possa expandir o reino de Deus. Sim, ser abençoado, sim, você vai comer o melhor dessa terra, mas abençoar pessoas. Eu declaro que você vai possuir tantos rebanhos e servos. A palavra fala que os filisteus o invejavam. Deus quer te dar tanto favor que pessoas não vão acreditar aquilo que está acontecendo em você. Eu estou falando para você que ainda esse ano pessoas vão olhar para você e vão falar assim: somente Deus poderia ter feito isso, somente o Senhor poderia trazer tamanha colheita. O Senhor está falando para você hoje: filho, permaneça. Independente do que está acontecendo, abrace as profecias, mas abrace o processo. O Senhor está falando com você. Existe uma aceleração. Quando você abraça o processo e permanece na presença, existe uma aceleração. Deixa eu falar algo para você: perdoa quem você tem que perdoar. Libera perdão para quem você tem que perdoar. Deixa o Senhor acelerar aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E o Senhor está dizendo: vai haver uma grande multiplicação sobre a sua vida. Eu quero orar por você. Onde você está, fica de pé no seu lugar. Se você está na sua casa assistindo do lado do seu cônjuge, do seu filho, segura a mão dessa pessoa. Eu quero profetizar uma chuva sobre você, sobre a sua família. Eu vejo uma garoa vindo sobre casas e apartamentos da nossa cidade, da nossa nação. Senhor Espírito Santo, nós te honramos, nós te celebramos, e nesse momento nós dizemos: seja bem-vindo, enche esse lugar. Senhor Deus, eu oro para que toda a dor do processo venha se transformar na alegria da promessa. Senhor Deus, eu oro para que nessa temporada o Senhor venha trazer uma grande aceleração sobre profecias. Espírito Santo, eu oro agora em nome de Jesus por uma grande multiplicação vindo sobre nós. Multiplica o azeite, multiplica o pão, multiplica o vinho. Pai, nós oramos que haja uma grande chuva sobre a nossa nação.
uma chuva da sua presença, que nesse momento de aparente tribulação, que o teu reino possa continuar se expandindo através da minha vida, através da sua vida. Ó Deus, vem com a tua presença. Oh, se você ora no Espírito na sua casa, começa a fluir no Espírito agora. Se você ora no Espírito, até nesse estúdio, começa a fluir no Espírito aqui. O Senhor vai começar a liberar um rio nesse lugar. Se você não ora em língua, seja batizado agora em nome de Jesus. Palavras vão vir na sua mente, palavras vão vir no seu coração. Deixe esse rio fluir de dentro de você. Rejeita o pensamento de que é de você, que você está querendo copiar alguém. Deixa fluir. Essa água está regando sementes, essa água está regando promessas. Uou, mais da sua presença, Senhor. Senhor, libera agora os teus anjos de cura. O Senhor vai começar a tocar pessoas enfermas que estão assistindo agora. Existem pessoas com problema na audição do ouvido direito. Seja curado agora em nome de Jesus. Mais, Senhor, da sua presença. Uau! Aonde você está na sua casa, levanta as suas mãos bem alto e deixa o Senhor te lavar essa noite com a presença dEle. A gente vai começar a liberar palavras proféticas sobre a sua vida, mas acima disso, não espere uma palavra de um homem. Deixa o Senhor falar com você nesse momento. Senhor Deus, eu oro agora, em nome de Jesus, que essa temporada seja uma temporada de aceleração, de multiplicação. Abençoa cada vida e cada família aqui representada, assim como Isaac naquele ano colheu 100 vezes mais, que nós possamos colher 100 vezes mais nesse ano, mas acima de tudo, que nós possamos abraçar o processo e andar contigo, em nome de Jesus. Continua recebendo do Espírito Santo. Existe mais do Senhor sobre a sua vida essa noite. Muito obrigado por você ter ficado com a gente e assistido esse vídeo. Eu também quero te encorajar a você clicar aí e se inscrever no nosso canal. Sendo assim, você vai receber todos os vídeos e conteúdos que nós temos, e eu creio que essas mensagens e outros vídeos vão poder te encorajar, te edificar e te acompanhar nesse crescimento espiritual que Deus quer gerar dentro de você. Deus te abençoe.